poder encontrar os irmãos, poder cultuar a Deus. Eu tenho algo no meu coração para compartilhar com vocês. Eu espero que o Senhor possa me iluminar para transmitir isso de uma maneira clara e que eu consiga concluir também, né? Senão eu dou continuidade num outro dia, mas refletindo, orando, me veio, né, essa percepção de tocar nesse assunto. E eu queria começar primeiro expondo textos da Bíblia, para depois então eu mesmo vim falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se você tiver como abrir a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra, tá bom? Nós vamos começar lendo Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao 12. Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao 12. Aleluia. Quem abriu diz: eu vou para o céu. Quem não abriu diz: eu também vou. Porque Jesus ainda não voltou, né? Então vai todo mundo. Aleluia. Então vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 9 diz: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? É uma pergunta, né? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Aleluia. Amém? Podemos orar? Então feche seus olhos, vamos orar e falar com Deus. Aleluia. Pai, em o nome do Senhor Jesus, te damos graças, te damos louvor, te damos honra, Senhor. Aqui estamos, Pai, reunidos no nome do teu Filho Jesus. E nós entendemos, Pai, aquilo que o Senhor nos revela na sua palavra. Quando nos foi dito que aonde estiverem dois ou três, ali o Senhor, o nosso Senhor Jesus se faria presente. Nós cremos na sua presença nesse lugar e nós cremos na presença do seu Espírito, agindo, atuando, operando, de modo, Pai amado, que todos sejamos levados a conhecer mais de Ti, a conhecer mais de nós mesmos e assim, Pai, vivermos do modo digno do Senhor. Eu oro, Pai amado, por cada homem e mulher nesse lugar, e eu declaro eles sensíveis para ouvir a Tua palavra, prontos para receber a palavra, mesmo que seja uma correção, de maneira que todos nós sejamos mudados, transformados, melhorados, aperfeiçoados para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Bom, nesse texto nós nos deparamos aqui com um fato muito curioso, interessante. A Bíblia diz que Jesus, estando na sinagoga, né, um lugar onde era uma igreja, né, e ali tinha um homem com a mão ressequida, ou seja, ele tinha a mão, mas ela não tinha vida, né, ela era uma mão ressequida, seca. E a Bíblia é muito curiosa porque elas mostram aqui que a intenção, né, do questionamento que foi feito a Cristo foi para mesmo testá-lo, né? É perguntado a ele: é lícito curar no sábado? Porque nós sabemos que no costume judaico eles faziam pouca coisa, davam poucos passos, não cozinhavam nesse dia, uma série de coisas que eles não faziam, porque era o sábado, o dia do Senhor. Então eles perguntam para Jesus: é lícito curar no sábado? Então no versículo 11 Jesus responde dizendo: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Né? Então Jesus puxa eles para a sensatez. Mas o mais interessante ainda é no versículo 12, quando Jesus diz: quanto vale um homem, né, em relação a uma ovelha? Quem é mais precioso? Quem é mais importante? Uma ovelha ou um homem? Ele diz: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então a pergunta foi respondida primeiro, Jesus trazendo aqueles homens para a razão mesmo.
E ele, para sensatez, ele diz assim: olha, qual de vocês tendo uma ovelha e ela caindo numa cova, você não vai fazer todo o esforço para tirá-la dali, para preservar a ovelha, preservar a vida daquela ovelha? Qualquer pessoa, na sua sensatez, faria todo o esforço necessário para livrar aquele animal. Então Jesus depois pergunta: agora quem é que tem mais valor? Um homem, o ser humano, ou uma ovelha? E é uma pergunta retórica, a resposta todo mundo já sabe. Mais valor tem o homem. Amém, irmãos? Aleluia. Então, diante disso, Jesus responde: então é lícito curar os sábados, ainda que seja o sábado, o dia do Senhor, o dia que os judeus se reservavam para alguns rituais, né, relacionados ao credo deles. Então Jesus, ele fala que o homem, né, tem mais valor do que uma ovelha. Mas, ainda no livro de Mateus, no capítulo 6, eu gostaria que você voltasse, nós estamos no capítulo 12, volte até o versículo 6, nós vamos ler os versículos 25 e versículo 26. Mateus 6, 25 e 26 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que tem um problema aqui na minha Bíblia. O texto está faltando uma parte. Deixa eu reabrir aqui a janelinha. Pronto. Vou ler novamente do início. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí no versículo 26 ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Veja o que ele diz agora. Novamente uma pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aleluia. Amém? No primeiro momento, Jesus leva aqueles homens a compreenderem que o valor do ser humano é muito maior do que de uma ovelha. Mas a ovelha é um animal que cresce, tem uma certa, como é que eu posso dizer, estrutura, né, maior do que um pássaro. Mas aqui nós vemos Jesus falando que nós temos mais valor para Deus do que as aves do céu. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós temos um valor. Eu gosto de falar sobre isso e de alguma forma trazer a consciência do valor que o ser humano tem para Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, de uma maneira tal, né? O amor dele foi, como é que eu posso dizer? Não tinha como se medir melhor o amor de Deus. Então a expressão foi de uma tal maneira, porque não dá para definir esse amor, a dimensão desse amor. Deus nos amou de tal maneira, e aí ele diz que ele deu o seu único filho. Deus enviou o seu filho, e Deus sabia o tempo todo que o plano era que o seu filho, Jesus, o verbo que se fez carne, padecesse no nosso lugar, ele fosse até a cruz e morresse por nós, nos substituindo. Diga, nos substituindo. Aleluia. Veja, nos substituindo. Jesus na cruz nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar diante do castigo que estava proposto a nós, pecadores. Nós éramos pecadores, nós estávamos no pecado, e o preço do pecado, a Bíblia diz que é morte. Então Jesus, ele entrega a sua vida naquela cruz, tomando o nosso lugar. Ele toma sobre si a condição de pecador, que era minha e sua. É como quem diz assim: você foi condenado e você vai ser morto. E aí Jesus chega na hora e diz: eu posso tomar o lugar dele? Eu posso assumir o lugar dele? Eu posso morrer por ele? Aleluia. Amém, irmãos? E Jesus fez exatamente isso. Ele nos substituiu na cruz.
Amém? Ele tomou o nosso lugar. Quem deveria estar ali era eu e você. Mas ele foi à cruz para te livrar de tal castigo. Aleluia. Amém? Então nós podemos ver que a Bíblia nos mostra o valor que nós temos. E não é pequeno, e não é pouco. A Bíblia nos mostra lá no livro de Gênesis, que Deus criou todas as coisas, e depois de ter criado tudo, então Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Alguém que de repente não tem o conhecimento que nós já alcançamos, ao ler a Bíblia pela primeira vez e se deparando com o texto de Gênesis, ele talvez olhe para o homem como mais uma das criações de Deus. Mas nós podemos perceber claramente que o homem não é apenas mais uma da criação de Deus, das criações de Deus. Não, o homem é a principal criação de Deus. Porque tudo que foi criado do primeiro dia até o último dia, até que o homem fosse criado, foi criado em função do homem. Foi criado por causa do homem. Deus não criou o homem e depois disse: espera que eu vou ajeitar um mundo adequado para você viver. Não, ele primeiro fez um mundo adequado para que o homem pudesse viver nele e reinar neste mundo. Amém, irmãos? O homem é a maior criação de Deus. Amém? No entanto, irmãos, nós precisamos entender e nós precisamos saber lidar com essas questões. Então, se eu tivesse que dar um tema, eu tenho que dar um tema para essa mensagem e eu vou dar. E o tema dessa mensagem é entendendo o seu valor. Amém? Porque nós precisamos entender o nosso valor. Estamos acostumados a ouvir pregadores, ministros, homens e mulheres de Deus, que nos trazem a palavra, nos esclarece, nos dá luz, produz em nós o entendimento de qual seja a vontade do Senhor para as nossas vidas. E isso é muito bom. E nós temos também recebido muitas palavras que mostram o nosso potencial, o nosso valor, a nossa capacidade produtiva. Eu mesmo falo sobre essas coisas. Mas nós precisamos, irmãos, entender o nosso valor. Amém? Somos preciosos para Deus? Certamente. Somos preciosos para Deus. Amém? Aleluia. Temos um valor, O Senhor olha para mim, olha para você de uma forma muito amorosa, atenciosa, cuidadosa, de um modo muito especial, porque nós somos a sua maior criação. Mas se nós não cuidarmos, nós podemos ficar soberbos e perdermos algo que a Bíblia também fala muito, enfatiza muito, que é também uma característica visível na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia fala sobre humildade. Amém, irmãos? Então nós temos um valor imenso. A Bíblia nos mostra que Deus nos amou de uma forma que as palavras provavelmente não tenham como traduzir esse amor, como eu falei. E ele diz que Deus nos amou de tal maneira, e para mostrar tanto quanto Deus nos amou, ele diz que ele deu o seu Filho para morrer por nós. Então nós temos um valor, nós somos preciosos, o Senhor tem uma atenção especial para conosco, mas nós não podemos perder a essência da humildade. Porque senão podemos ficar altivos, e a altivez é um empecilho para uma vida bem-sucedida, para uma vida cristã bem-sucedida. Então, irmãos, de fato, o convite que Cristo fez a mim e a você, desde o momento em que Ele se revelou a nós, porque o Senhor se revelou a nós. Não foi você que entendeu Cristo, não, foi o Senhor que se revelou a você. Amém? Consequentemente, você entendeu algo da parte de Deus. Amém? Aleluia. Então, nós precisamos saber lidar com estas coisas. E se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Aleluia. Eu quero ainda trazer aqui a consciência do quão preciosos nós somos para Deus. Mas nós vamos procurar entender o nosso valor
e como lidar com esta realidade. Aleluia. Existe algo que é natural do coração do homem, né? E mesmo nós tendo recebido um novo coração, um novo espírito, porque foi o que aconteceu no novo nascimento, nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas, a imagem e semelhança de Cristo, por assim dizer, amém? Mas ainda existem algumas coisas que operam em nós, que apontam para a velha natureza do homem caído, e uma dessas coisas chama-se vaidade. E se você não tem o devido cuidado, você pode sim dar lugar à vaidade na sua vida. Quantas vezes nós, por alguma razão, ou algo que adquirimos, ou temos acesso, ou algo que nós conseguimos fazer e que pessoas do nosso ciclo de relacionamento de repente não tenham, não participem daquela mesma realidade, ou não possuam algo que nós possuímos, e aquilo pode nos colocar, né, numa forma onde nós nos sentimos superiores, melhores. Amém? Os jovens, hoje em dia, nós estamos na era do conhecimento, né? Então nunca se teve tanto acesso ao conhecimento como hoje, e nós temos hoje um maior número de jovens se formando, se graduando nas universidades, nas faculdades, do que tínhamos em anos anteriores. Amém, irmãos? E isso pode levar os jovens a se comportarem em relação à geração que passou sem essa oportunidade, a se comportarem como se eles fossem superiores, porque eles têm um diploma. Agora, eu não estou aqui desprezando o valor de uma profissão, do profissionalismo, de uma faculdade, amém? De um curso, né, superior. Não estou aqui desqualificando isso de forma alguma, mas isso não torna aquele indivíduo melhor do que o outro. A diferença é que um tem mais conhecimento, ou tem um conhecimento específico que o outro não tem. Mas o valor do ser humano não foi alterado. Um homem formado e um homem sem nenhuma formação, qual é o mais importante, o mais precioso diante de Deus? Os dois. Para Deus não há distinção, não há diferença. Agora, socialmente, dentro de uma questão de uma sociedade, da conjectura de uma sociedade, muito provavelmente aquele que tem uma formação, um conhecimento específico, possa ser mais produtivo do que o outro. Mas isso não desqualifica aquele. Amém, irmãos? Todos temos valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 1, no versículo 18, o apóstolo diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, aleluia, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. Veja, a Bíblia está dizendo que não foi mediante coisas corruptíveis que você foi comprado, o preço que foi pago por você, para que você fosse livre daquela condição de pecador, não foi o preço de prata ou ouro. A Bíblia nos expõe aqui que o preço pago, ele é superior e ele é maior do que o valor da prata e do ouro. E como ele não quantifica a quantidade de prata ou o peso do ouro, eu entendo que ele está falando do ouro, da existência do ouro, da existência da prata. Ele não está quantificando, ele não está dizendo que não foi por 300 moedas de prata ou 300 quilos de ouro. Ele não está especificando a quantidade. Ele está dizendo que o preço que foi pago por nós não foi o preço do ouro, não foi o preço da prata, foi um preço muito superior, muito maior. Aleluia! Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, da condição de pecador que nós nos encontrávamos, que herdamos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. O preço que foi pago por você, a Bíblia diz que ele é precioso em relação à prata e ao ouro.
É o sangue de Jesus. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Então nós temos valor? Nós temos valor? O seu valor é o valor do precioso sangue de Jesus. Aleluia! O seu valor é o valor do precioso sangue de Jesus, que excede a muito o valor da prata e do ouro, que excede e muito em relação ao valor, ao peso de toda a prata e de todo o ouro. Então nós somos preciosos, nós temos um valor. No entanto, irmãos, é muito natural de se ver, de se perceber, que mesmo os cristãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, que aceitam o que a Bíblia revela e fala sobre o preço que foi pago pela nossa redenção, pelo nosso resgate, pelo nosso perdão, amém? Que nos tirou daquela condição que nós nos encontrávamos, herdada pelos nossos pais. O legado dos nossos pais, né, dos nossos antepassados, é de pecado. Mas um preço precioso foi pago por nós, amém? Que nos livrou daquela condição, nos regenerou, nos trouxe para uma nova realidade, uma nova condição de vida. Antes estávamos presos ao pecado, mas agora já não somos mais presos ao pecado, estamos livres do pecado. E se devemos estar presos a alguma coisa, deve ser a Cristo. Aquele que pagou um preço altíssimo pelo nosso resgate, pelo nosso perdão. Aquele que pagou um preço altíssimo, amém, por amor de nós. Devemos estar presos em Cristo. Paulo, quando ele fala de si mesmo, ele diz: Paulo, servo de Cristo. E essa palavra servo, no original, no grego, de fato, é escravo. Então Paulo diz: eu estou preso a Cristo. Paulo tinha consciência, e não só tinha consciência, como ele sistematicamente falava sobre a sua realidade. Paulo dizia: eu não sou mais pecador. Não necessariamente ele dizia: eu não sou mais pecador, mas quando ele dizia: eu sou escravo de Cristo, ele está dizendo: nada mais nessa vida, nesse mundo me prende. Não há nada que me prenda, porque eu escolhi estar preso a Cristo. Aleluia! Aquele que me amou de uma maneira sem igual, superior, maravilhosa. Aleluia! Nunca, jamais alguém amou você assim. Aleluia! Amém? Agora, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos, Paulo falando. E eu quero que você atente para o que nós vamos ler agora e para as considerações que devemos fazer aqui. Romanos capítulo 12, versículo 3. Diz: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, ou seja, eu digo a todos vocês, que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia! E eu fico impressionado, porque a mesma Bíblia que me traz uma penca de versículos que apontam para o meu valor, que apontam para como Deus me valoriza, como Deus me ama, como Deus acredita em mim e em você, amém? A mesma Bíblia também me traz textos que me puxa para uma realidade de humildade, aleluia, amém, irmãos? Para uma sensatez, ou seja, eu devo reconhecer o valor que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu preciso exercitar a humildade, o exercício de humilhar a mim mesmo diante do poderoso Deus. Porque você é precioso, você tem um valor sem igual, mas o seu valor, alguém pode dizer assim: olha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É verdade, eu disse já isso aqui hoje à noite,
mas isso não faz com que o seu valor seja igual ou que ele exceda ao valor de Deus. Alô? Você entendeu o que eu disse? Deus te valoriza, Ele tem você, por você muito amor, muito zelo. Ele já provou o seu amor para conosco, quando deu o seu Filho por nós. Mas nós não podemos nos perder no sentido de que Deus continua sendo superior e mais valoroso, amém, irmãos, do que nós mesmos. Fomos criados à sua imagem? Sim. O Senhor nos valoriza? Com certeza. Mas você não é mais importante do que Deus. Você não é mais valioso do que Jesus. É um fato que Deus te valorizou quando Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Mas lembre-se que Deus, tudo estava planejado. Filho, é o seguinte, você vai na cruz e morre por eles. E por causa da sua morte, do preço que você vai pagar, o sangue do justo que vai ser derramado pelos pecadores, eu vou poder salvar a todos eles. Mas eu também vou te resgatar dentre os mortos. E eu vou te ressuscitar. E eu vou colocar você acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Você vai ser colocado por cabeça para com a igreja, e eles serão para ti corpo. O teu valor não excede ao valor de Cristo, o Messias. No entanto, isso não quer dizer que você não tenha valor. Pelo contrário, você é muito precioso. Então, irmãos, nós não podemos perder o senso de que nós servimos a Deus e não Deus nos serve. Deus não é um servo do homem. O homem é um servo de Deus. Porque o homem não passa de uma criação de Deus. Se Deus não tivesse criado a humanidade, nós não seríamos. Nós não existiríamos. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o criador de tudo. Ele idealizou criar o homem. E Ele criou o homem à sua imagem. Temos valor, somos preciosos, somos importantes para Deus. Tanto é que perdido estávamos antes de Cristo, mas Deus não estava satisfeito com essa condição, né? Estávamos mortos, perdidos, sem Deus. Deus não estava satisfeito com isso. O que foi que Ele fez? Nos enviou o seu Filho para nos resgatar daquela condição e nos trazer para a comunhão com o Senhor, amém? Para desfrutarmos da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo disse: pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ao que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, nós temos um valor para Deus, mas nós devemos ter a humildade de não pensar além do que convém de nós mesmos, de si mesmos, porque Deus nos distribuiu no corpo, ou seja, na igreja. Você como um indivíduo é precioso para Deus. Deus ama você. O sangue de Jesus foi derramado por você. Ele te lavou e te purificou. Amém? Ele te perdoou de todos os pecados. Mas a Bíblia também nos diz que pelo novo nascimento você foi feito membro do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você não é o corpo, você faz parte do corpo. O corpo são todos os cristãos espalhados pelo mundo. Eu faço parte do corpo, você faz parte do corpo. Nós somos o corpo de Cristo.
a coletividade daqueles que creem em Cristo Jesus e no seu sacrifício, formam o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, então, usando essa tipologia do corpo, distribuído entre membros distintos, com funções distintas, para falar da forma como nós devemos pensar sobre nós mesmos em relação aos outros. Alô? Amém? Eu lhe pergunto, qual é o membro do seu corpo que tem menos valor, menos importância? Você pode me dar aí qualquer resposta que seja, mas o fato é, ainda que você possa atribuir menos valor a esse membro do seu corpo, ele é membro do corpo, ele faz parte do corpo. Você pode dizer que o dedo mindinho, né, o menor dedo da mão, tem menos importância do que o dedo indicador. Ok? O dedo mindinho não vai fazer muita diferença, esse dedo pequenininho aqui. Eu sem esse dedo consigo viver normalmente. É verdade. No entanto, não quer dizer que esse dedo não tenha valor, porque ele é membro do corpo. Amém? Você não vai extrair o dedo da sua mão só porque você pensa que ele tem menos valor do que os outros dedos. Talvez você não use ele para nada, de forma muito específica, mas você não vai extrair o seu dedo porque você diz, não, ele tem tão pouco valor, eu vou tirar esse dedo. Você não faz isso. De fato, a Bíblia diz que nós honramos até as partes, né, menos honrosas né, do nosso corpo. Você já prestou atenção que nós temos maior cuidado e pudor em relação à nossa genitália, né, aos nossos órgãos sexuais, né, à nossa intimidade? Você não deixa exposto, você tem sempre o cuidado, né, de fazer a higiene adequada, de cobrir, de se vestir adequadamente, mas o rosto a gente deixa exposto, as mãos nós deixamos expostas, mas nós temos um cuidado todo dedicado a outras áreas do nosso corpo, e não são vistas, você não deixa à mostra, por assim dizer. Está comigo, irmão? Então, qual é a parte do corpo que tem menos valor ou mais valor? Irmão, e na verdade isso não importa. Não tem o porquê de nós estarmos procurando avaliar o que é mais importante e o que é menos importante em um corpo, porque o corpo é importante. E o corpo é formado por muitos membros. Ainda que cada um tenha uma função específica. O ouvido não pode fazer o papel da boca. Jamais, é impossível. O ouvido não tem como fazer o papel da boca. Da mesma forma, a boca não pode cumprir o papel do ouvido. Agora eu lhe pergunto, qual a importância do ouvido, dos ouvidos para você? Qual a importância que a boca tem para a sua vida, para o seu corpo, para o funcionamento do seu ser? Você se alimenta por meio da boca, não é? Você recebe instruções, informações por meio dos ouvidos, mas você comunica essas mesmas informações por meio da boca. Cada um tem uma função, cada um cumpre um papel e todos são preciosos, importantes, de igual valor, porque formam o corpo. Então Paulo, depois dele dizer que cada um deve pensar de si mesmo da forma conveniente, né? Eu vou ler exatamente como ele diz, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí ele vai usar o exemplo do corpo, para mostrar que todos têm valor, que todos têm a sua importância. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, diga assim também nós. Aleluia. Quem tem mais importância? A pessoa que está lá ministrando para as crianças ou o pastor que está ministrando aqui na igreja? Quem tem mais valor? O irmão que está lá na porta recepcionando quem chega, inclusive atrasado, está lá uma pessoa esperando ver se alguém chega, ou aquele que está ministrando aqui no púlpito? Todos têm igual valor. Amém?
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí ele começa a dar exemplos de dons que operam no meio da igreja, né? Nos membros da igreja, nos membros do corpo de Cristo. E aí ele fala sobre pessoas que operam em profecia, que têm ministério, na área da exortação, da misericórdia e assim por diante, da contribuição, todos são importantes. Tem um irmão lá na igreja que o dízimo dele é 10 mil reais e o meu é 100 reais. Qual é o dízimo mais importante para Deus desses dois? Os dois. Porque o que Deus está esperando daquele que pode ofertar 10 mil é que ele dê 10 mil. E o que Deus está esperando daquele que pode ofertar 100 reais, oferte 100 reais. Deus não espera que aquele que ganha 1.000 oferte 10 mil. E Deus não espera que aquele que ganha 100 mil só dê 100 reais. Alô? Qual é o dízimo mais importante? É o de 10 mil ou o de 100 reais? Os dois são importantes para Deus. Tem o mesmo peso, tem a mesma consideração de Deus. Aleluia! Deus não faz distinção do valor do dízimo de A e B. O que Deus distingue é a fé do coração do homem. Aleluia! Amém! Aleluia! Deus não está fazendo distinção entre o dízimo de 100 reais e o dízimo de 10 mil reais. Mas é possível que você não esteja dando valor a Deus em reconhecer o seu amor, o sacrifício que Ele fez por você, a salvação que Ele providenciou para te livrar da condenação eterna, quando deixa de dar o dízimo que você deveria dar. Eu não estou falando isso, não é para trazer condenação para ninguém. O que eu estou mostrando aqui é uma comparação. Deus valoriza aquele que dá 100 e aquele que dá 10 mil da mesma forma. Mas a forma como você entrega o seu dízimo e a sua oferta, pode ser que não esteja reconhecendo o valor que Deus atribui a você. Alô? Amém? Amém ou ai de mim? Aleluia, glória a Deus, amém? Então, irmãos, Jesus na cruz nos faz um convite, e esse convite ele é muito importante. O convite que nos é feito por Deus, por meio do seu Filho Jesus, através da cruz, é que nós passemos a fazer uma autonegação, ao mesmo tempo que a mesma cruz nos convida a fazermos, pela fé, uma autoafirmação, uma autonegação e uma autoafirmação. Veja, a cruz, ela nos confrontou de uma maneira tal que foi revelada em nós a nossa condição de pecador. A cruz de Cristo, o Evangelho, a vida de Jesus apontou para nós e diz: você é um miserável pecador, você é pobre, cego e nu, você está destituído de Deus e está condenado ao inferno. Amém? E isso nos choca. E aí o Senhor está dizendo: mas eu morro por você na sua cruz, eu tomo na minha cruz, eu tomo o seu lugar e eu vou te livrar de toda essa condenação. Aleluia. Então nós temos que fazer uma autonegação e uma autoafirmação. Eu vou procurar ser um pouco mais claro com isso, amém? Aleluia. À medida que nós vamos aqui tratando daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu comecei falando nessa noite que o Senhor, Ele nos substituiu na cruz. Há ali na cruz um elemento de substituição. Ele tomou o nosso lugar, amém? Então a morte de Jesus deve ser corretamente entendida, compreendida, assimilada, aceita por nós, amém? Porque Jesus, Ele foi para nós um representante, mas também Ele foi um substituto.
Na cruz ele te representou, mas na cruz ele também te substituiu. As duas coisas estavam em operação. E nós precisamos compreender isso. Amém, irmãos? Para ficar mais claro, a questão da substituição, né? É aquele que age, alguém que substitui um outro, é aquele que age no lugar do outro. O substituto, ele age no lugar do outro. Mas o representante, ele não age no lugar do outro. Amém? O representante é aquele que age em favor do outro. No entanto, o outro, ele participa da realização. O representante age no lugar, em favor do outro. Ele age para o outro, mas o outro participa da ação. O substituto não. O substituto faz sozinho. E aquele que foi substituído fica inativo, ele não tem que fazer nada. Eu vou dar um exemplo mais claro. Um time de futebol. No campo tem 11 jogadores, mas existe um banco de reservas. Eu não me lembro agora a quantidade da reserva. Quem sabe? Depende do campeonato, né? Cada campeonato tem uma regra e tem um número de reservas diferente. Enfim, então está lá o time jogando, 11 jogadores em campo. Mas se um jogador for contundido, uma falta foi cometida pelo time adversário e aquele jogador então está incapacitado de dar continuidade e de cumprir o seu papel, de cumprir a sua função, atacante, meio-campo, defesa, não importa qual a função dele. Aí o que é que o técnico faz? Ele manda um substituto. E o substituto, o jogador reserva, ele toma o lugar do jogador contundido. O contundido agora vem para o banco e fica sentado assistindo o jogo. Ele não participa mais. Alô? Então, assim como o jogador reserva, ele substitui, ele toma o lugar, ele vai cumprir a função. E o outro já não tem mais nenhuma responsabilidade. Assim, Cristo fez por nós. Aquilo que nos era impossível a nós, irmãos, nos justificarmos. Era impossível. Mas Jesus, o nosso substituto, ele era totalmente capaz de nos substituir e cumprir aquilo que nós não podíamos. Nós estávamos no jogo contundidos. Nós não tínhamos como cumprir a nossa função. Estávamos mortos nos nossos delitos. Mas Jesus nos substituiu. Ele foi na cruz por nós. Ele foi na cruz para morrer não só no nosso lugar, mas é como se você mesmo estivesse morrendo lá. Ele te substituiu. Ele morreu por você. Aleluia. Amém. Mas ele também nos representou. E no que é que ele nos representou? Ele nos representou quando ele tomou sobre si os nossos pecados. Porque ele era justo, ele era puro, ele era santo. Ele foi para a cruz sem culpa alguma, mas na cruz ele tomou sobre si os teus pecados. Ele tomou sobre si a sua condenação. Ele tomou sobre si as suas enfermidades. Ele tomou sobre si as suas feridas. Aleluia. Ele te representou como um pecador. Mas você não deixou de ser pecador porque Jesus estava na cruz. Ou seja, ele como um representante, ele não estava agindo sozinho. Exige de nós uma participação. E a nossa participação é olhar para o Cristo crucificado e lembrar: Ele está me representando e os meus pecados estão nele. O que ele está passando é por causa dos meus pecados. Ele não está fazendo aquilo sozinho. Ele não tinha pecado.
ele era santo, justo, mas o meu pecado está sobre ele agora, então tem a sua participação. Entende o que eu estou falando? Aleluia. E aquilo que você não podia fazer, ele fez por você, morrendo no seu lugar e sendo ressurreto ao terceiro dia, por causa da sua justiça. Aleluia. Então ele conquistou o direito para Deus declarar sobre a tua vida, sobre aqueles que creem no sacrifício de Cristo Jesus. Deus agora pode declarar sobre a tua vida: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia. Quando Jesus foi ressuscitado, Deus ressuscitou com ele você. Deus ressuscitou com ele você que está em casa, porque ele te substituiu e ele te representou. Mas a nossa fé também tem que estar alinhada a isso. E nós não podemos esquecer os dois elementos de substituição e de representação. No culto de ceia, nós fazemos esse exercício. No culto da ceia, nós trazemos à memória o quê? O sacrifício de Jesus. E o sacrifício dele foi feito pelo quê? Pelos nossos pecados. Então tem o elemento da representação, mas tem um elemento da substituição. Porque nós reconhecemos que ele foi transpassado pelos nossos pecados, mas também nós reconhecemos que nós nos tornamos membros do seu corpo. E comemos do pão que representa o corpo de Cristo, e participamos do sangue, bebemos o vinho que fala da nossa justificação pelo sangue do justo. Está comigo, irmãos? Aleluia. Nós não podemos perder isso de senso, irmãos, do senso. Isso vai nos ajudar a nos mantermos em humildade diante de Deus. Porque hoje você está santificado em Cristo, mas você está santificado porque você primeiro reconheceu que você era um pecador e que Jesus tomou sobre si os teus pecados. E essa é uma realidade que nós não podemos nos esquecer. Hoje em dia é comum dentro da igreja as pessoas terem uma consciência maior da sua condição de pecador do que de justiça. Então as pessoas confessaram a Cristo, mas elas continuam se vendo como pecadoras. Mas a Bíblia nos revela que essa não é, de fato, a nossa realidade em Cristo Jesus. Nós fomos justificados, libertos do pecado, e Deus já não nos chama mais de pecadores. No entanto, nós podemos pecar. Mas o fato de podermos pecar, de estarmos sujeitos ao pecado, não quer dizer que nós permanecemos na condição de pecadores. Amém? Nós somos justificados no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga: eu fui feito justiça de Deus. Aleluia! Amém? Então, somos justiça, somos filhos. Mas nós só chegamos nessa condição porque reconhecemos antes que nós éramos carentes da misericórdia de Deus. Nós éramos pecadores. Então, eu não sou mais, mas eu fui. Amém? Aleluia! E nós não podemos esquecer, irmãos, que nós ainda estamos vivendo em um corpo carnal inclinado ao pecado. E se nós não dominarmos esse corpo, ele nos levará às velhas práticas. Então uma pessoa nasce de novo, é justificada em Cristo, foi santificado, mas pode continuar andando como um mero pecador. Porque não tem domínio de si, porque não reconhece a sua condição em Deus. Então tem gente que está justificada, mas se vê como um pecador, e por isso mesmo continua pecando. Mas tem gente que estava consciente do pecado, mas recebeu a revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus. E por causa disso, essa pessoa não se sujeita a viver novamente no pecado. Aleluia! Amém? Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21.
Paulo diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! A lei, na velha aliança, ela foi colocada para que o pecado fosse notado de forma clara, o homem ficasse consciente da sua condição de pecado, de pecador. Mas a Bíblia diz: a lei veio para avultar a ofensa, mas, aleluia, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Veja, o pecado reinou enquanto a lei estava operando sobre nós, e a lei, ela avultava o pecado, mas vindo a graça, ela nos libertou do pecado. Aleluia! Então agora a Bíblia diz: assim também nós podemos reinar pela graça, né? Porque fomos justificados para a vida eterna. Aleluia! Mas tudo isso foi por meio de Jesus, reconhecendo que Ele nos representou e que Ele nos substituiu naquela cruz. Amém, irmãos? Aleluia! Capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo continua e diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? E essa pergunta ele faz porque ele mesmo acabou de afirmar no versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, alguns indivíduos, já naquela época, eles começaram a pensar a respeito dessa questão da seguinte forma: bom, se a lei veio e avultou o pecado, demonstrou claramente a condição de pecado que nós vivíamos, e por causa do pecado superabundou a graça, então isso quer dizer que se continuarmos pecando, a graça de Deus vai continuar superabundando sobre a nossa vida. Mas esse pensamento estava errado, equivocado, não procedia do Espírito de Deus. Está comigo, irmãos? Então Paulo afirma que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas no versículo 1 do capítulo 6 ele diz: então, diante dessa informação, o que é que nós faremos? O que é que nós diremos? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? No versículo 2 o apóstolo Paulo responde e diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que por ele, ou para ele de fato, os que para ele morremos. Aleluia, amém? Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele, para o pecado, morremos. Diga: eu morri para o pecado. Aonde que você morreu para o pecado? Quando você morreu para o pecado? Quando você aceitou a substituição de Cristo, mas também a representação que Ele assumiu sobre nós em relação a Deus. Está comigo, irmãos? Então nós pensamos assim: olha, se Ele morreu, nós morremos com Ele. Agora, se Ele ressuscitou, também ressuscitamos com Ele. Se Ele morreu por causa do pecado, então nós também morremos para o pecado. Mas se Ele ressuscitou para Deus, então nós vivemos também para Deus. Aleluia, amém? Então, se nós morremos para o pecado, nós não podemos aceitar continuarmos vivendo no pecado. É um fato que aonde o pecado se fez presente, superabundou a graça de Deus. Mas superabundou de tal maneira que nos livrou do pecado, do poder do pecado, da escravidão do pecado, do jugo do pecado. Aleluia! E por causa disso nós não temos que pecar mais. Então Paulo diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ei, Paulo disse: você está ignorando o fato de que a palavra do Senhor, a revelação do Evangelho, da graça de Cristo, nos mostra que todos nós fomos batizados em Cristo. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Aleluia. Diga: eu fui batizado em Cristo Jesus. Você sabe o que é que significa a palavra batismo?
é imersão, é mergulhar de cabeça. Se você está batizado em Cristo, você se identificou com a substituição e com a representação. Você se identificou, você assumiu a morte dele como sendo a sua morte e a ressurreição dele sendo a sua ressurreição. Eu lhe pergunto, Cristo, ele está pecando agora? Então, muito menos você deveria pecar. Porque você foi imerso, você foi batizado em Cristo. É por isso que nós, os cristãos, devemos odiar o pecado. Nós devemos ter ódio para o pecado, irmão. No entanto, opera no nosso corpo, na nossa carne, uma inclinação para o pecado. E nós somos tentados a fazer coisas que são contrárias a Cristo, contrárias à natureza de Deus. Pode até te dar uma sensação de prazer, mas você tem que odiar estas coisas, porque você está em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Diga, eu fui batizado em Cristo. Aleluia. Você foi batizado pela fé e você também foi batizado pelas águas, não é? Nas águas. Quantos aqui foram batizados nas águas? Em breve nós vamos fazer um batismo nas águas aqui na igreja, amém? Em breve. A gente precisa criar a estrutura aqui, mas vai dar certo. Quando você aceita Jesus na cruz, você aceita que Ele está te substituindo. Mas quando você é batizado nas águas, você assume que você está com Ele. E você foi sepultado com Ele. O pecador foi sepultado. Quando você é imerso na água, o pecador foi sepultado. Mas quando você é tirado da água, aquilo representa que assim como Jesus ressuscitou, você também é um ressurreto dentre os mortos. Aleluia! Então nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo Ele na cruz como aquele que morreu por nós e nos substituiu. Mas nós descemos nas águas, porque reconhecemos que assim como Ele morreu para os pecados, nós também morremos. E assim como Ele ressuscitou para Deus, nós também ressuscitamos. Aleluia! Amém! Meu irmão, você tem que odiar o pecado. Por favor, não me entenda mal, eu vou explicar. Você não tem que odiar mais o diabo do que o pecado. Você tem que odiar mais o pecado do que é o diabo. Mas eu não estou dizendo com isso que você tem que amar o diabo. O que eu estou dizendo é que o diabo, ele só cumpre o papel de tentador. Ele fica dizendo, pega, toca, vai, experimenta, faz, vai ser bom para você. Mas é você quem vai pecar. Então você tem que odiar o pecado. E quando ele te sugere, vai, pega, aí você diz, não, nisso eu não toco. Vai, faz, não, isso eu não faço. Vai, experimenta, não, disso eu não provo. Mas por que não? Vai ser bom para você. Não, eu odeio isso. Tem alguma coisa que você odeia? De alimento, por exemplo? Genipapo, sei lá, né? Quem gosta de genipapo? Meu irmão, depois você ora por mim, tá bom? Tem um irmão ali, 2 irmãos ali que eles gostam de genipapo. Tamarindo, quem gosta de chupar um tamarindo assim, sorrindo? Aleluia. Mas tem gente que odeia, né? Quando alguém oferece algo para a gente, imagine algo que você odeia, ok? E alguém lhe oferece, qual é a resposta que você dá? Você vai lamber os beijos e vai dizer, não vou perder a oportunidade. Não, se alguém te oferecer algo que você odeia, você vai dizer, não, olha, obrigado, eu não vou querer participar disso. Por mais que você seja educado, mas você vai se negar a tocar, experimentar aquilo que você odeia. Então você tem que odiar o pecado, meu irmão. Porque quando o diabo tentar você, você vai saber como responder a isso. Você vai dizer, não, isso eu odeio. O diabo vai chegar para você com a bandeja pronta e você diz, para trás de mim, Satanás. Eu não toco nessas coisas, eu não vivo nessas coisas, eu não experimento essas coisas. Essa dieta não me pertence mais. Amém? Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? Então Paulo faz a pergunta, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não.
A graça já foi abundante. A abundância da graça já foi pronta, ela já veio, ela já se manifestou, ela não tem que se manifestar novamente. Eu poderia dizer, ela já está em atuação, em operação. Se você voltar ao pecado, isso não vai atrair mais graça de Deus para a sua vida, não. A graça já foi providenciada. Está comigo, irmãos? Essa ideia de, não, então, se nós voltarmos ao pecado, está tudo bem, porque vai superabundar a graça. Não, não é assim. Alguns irmãos têm a falsa sensação de que é assim, porque escutam o testemunho de pessoas que tiveram uma vida preguiça lá no mundo. O irmão fez coisa terrível, comeu cadáver, que é para não dar outros exemplos que possa aguçar o teu interesse. Amém? O cara fez as coisas mais horríveis do mundo antes de conhecer a Cristo. Comeu cadáver, comeu as vísceras de pessoas mortas. Um exemplo. Aí ela vem aqui e confessa, ela dá o testemunho dela, que confessou a Cristo, nasceu de novo. Aí a festa é grande, a gente se anima. Agora, ninguém nunca pensou aqui em comer cadáver, né? Porque isso é um nível muito profundo de intimidade com o sapricó, com o Satanás, o bicho ruim, o miserável. Mas se fosse uma questão sexual, de drogas, coisas que parecem ser boas, e o cara viveu tudo aquilo intensamente, e ele se converte, ele vem aqui e diz que viveu aquilo, mas Cristo alcançou, você também vai se alegrar. Mas é capaz de você pensar assim, mas rapaz, eu nunca fiz isso, né? Ele fez, ele pelo menos teve a experiência de fazer. E eu, nasci na igreja, me converti jovem, nunca pequei nesse nível aí. Rapaz, bom mesmo teria sido se eu tivesse vivido aquelas coisas, porque também eu ia experimentar daquela unção que aquele irmão tem. Não, irmão, esse pensamento está errado. Você não precisa tocar no pecado para experimentar a graça de Deus. A graça já está disponível a você. A graça abundante já foi manifesta e ela está em atuação, em operação agora mesmo. Você não tem que voltar ao vômito para ser lavado, você já está lavado. Você já foi tirado da condição que poderia levá-lo ao vômito. Não, você não vomita mais. E nem deseja aquilo que provoca vômito. Está comigo, irmãos? Porque você foi feito uma nova criatura. Amém? Aleluia. No versículo 2, Paulo continua e diz, de modo nenhum, né? No versículo 1 ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado? Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Versículo 3, ele diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte. E aí ele fala, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Essa é a condição que a graça que já foi manifesta e está operando agora sobre você lhe dá, para você viver em novidade de vida. Aleluia! Amém, irmãos? Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Agora, que morte foi a que ele morreu? A nossa morte. A morte pelo pecado. Alô? Então ele está dizendo, olha, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, ele estava nos representando também ali na cruz. E como representante, nós estávamos atuando junto com ele. Ele morreu por causa do pecado, nós semelhantemente morremos por causa do pecado. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, unidos com Cristo, aleluia, também na semelhança da sua ressurreição. O que levou Cristo a ser ressurreto por Deus foi o fato dele ter morrido como um justo.
Mas isso também fala a nosso respeito, porque Ele nos substituiu. Ele levou sobre si os nossos pecados, e quando Ele tirou os pecados que estavam sobre nós, nós fomos justificados. Então, quando Ele foi ressurreto porque era justo, nós fomos ressurretos com eles, porque pela sua morte nós também fomos justificados. Aleluia! Amém, irmãos? Bom, eu vou ter que encerrar, eu não vou ter como dar continuidade, mas uma coisa eu espero, que nessa noite você saia daqui com ódio do pecado, mas ao mesmo tempo que você saia daqui amando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato dele ter naquela cruz não só te substituído, como também te representado. E hoje você é, assim como ele, um representante de Deus. Aleluia! Você, como um representante do céu, você não faz sozinho, você fala em nome de Deus, mas Deus age por meio de você, porque você é um representante dele. Aleluia! Amém! Então saia hoje à noite, irmãos, com essa consciência. Aleluia! Eu estou unido a Cristo, e eu estou unido com Ele na sua morte pelo pecado, mas também eu estou unido a Ele na sua ressurreição para viver em novidade de vida. Aleluia, amém, aleluia, o Senhor é bom, glória a Deus. Só para encerrar aqui esse trechozinho aqui da carta de Romanos, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Está falando de quem? Está falando de Jesus, mas está falando de você também. Pois quanto a ter morrido, Jesus morreu uma vez para sempre, ou seja, uma vez por todas. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele vive para sempre, aleluia, para Deus. Está comigo? Esse texto, ele está falando de Cristo, e a Bíblia está dizendo que Cristo na cruz, te substituindo como um pecador, ele morreu uma vez para sempre, ou seja, ele não volta mais ao pecado, o pecado não toca mais em Cristo. Agora você é corpo de Cristo, corrigindo, você é membro do corpo de Cristo, e se você é membro do corpo de Cristo, você tem que se identificar com Ele na substituição, amém? Aleluia! Então, se você é membro do corpo de Cristo, você também morreu uma vez para sempre para o pecado. Você tem que odiar o pecado. Pecado é morte, amém, irmãos? Aleluia! Quanto a viver, deve viver para sempre, deve viver para Deus. O versículo 23, dando um salto aqui, Romanos 6,23 é conhecido por todo mundo, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Tudo que Paulo está falando aqui, ele está fundamentando no fato de que o salário do pecado, a recompensa do pecado é morte, e é por isso que você não deve voltar ao pecado. É por isso que você deve odiar o pecado. É por isso que você deve se firmar nessa identificação com Cristo. Na sua morte, a semelhança do pecado. Morreu para sempre para o pecado. Diga, eu morri para sempre para o pecado. Para a frase ficar mais redondinha, diga assim, para o pecado, eu morri para sempre. Então não volte mais ao pecado, amém, meu irmão? Aleluia. Voltando só um pouquinho no versículo 12 e no 14, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine. Se você vier a pecar por um acidente, porque pode acontecer, um acidente de percurso, você não planejou, você não se programou para aquilo, mas quando você se deu conta, você percebeu, epa, isso aqui que eu fiz está errado, isso não agrada a Deus, isso é pecado. Se você vier a pecar, temos advogado junto a Deus, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você pode receber perdão reconhecendo o seu pecado, mas nós não devemos viver para o pecado. E aí Paulo diz aqui no versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, às suas inclinações.
nem ofereçais cada um dos membros do seu próprio corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, aleluia, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros, olha, ele está dizendo, você deve se oferecer a Deus como um ressurreto dentre os mortos, mas eu gosto quando Paulo diz ainda, e os vossos membros, porque não é só uma coisa no espírito, não, no espírito eu sou uma nova criatura, eu sou um novo espírito, um novo homem, o verdadeiro homem do coração, é verdade, mas como você vive nesse corpo, você tem que também entregar este corpo, estes membros, você tem que oferecer a Deus como um sacrifício a Ele, aleluia, e você faz isso não pecando, amém, aleluia, porque o pecado não terá domínio, sobre vós, pois não estáis debaixo da lei que avultava o pecado, mas vocês